Olá, turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 2, onde hoje nós estaremos fazendo correção de atividade. Iremos ver o conteúdo da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, no módulo 4, e no decorrer da semana vocês irão resolver os exercícios das páginas 151 e da página 152, tá certo? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que todos estejam com o caderno em mãos para poder anotar as principais dificuldades e também anotar os conceitos que irão ser trabalhados no decorrer dessa aula. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai iniciar com a correção, onde lá na primeira questão pedia para classificar cada figura geométrica em polígono ou não polígono. Para aquelas classificadas como não polígono, a gente vai justificar a resposta, certo? Pessoal, nós vimos que para ser polígono, ela deve ser formada por segmentos de retas que não se cruzam e que o contorno da figura deve ser fechado. Então, no item A, nós temos uma figura que não é polígono, porque nós podemos ver que o contorno dela não é totalmente fechado, tá bem? Essa é a justificativa, né? A linha é aberta. No item B, nós temos um polígono, né? E também temos um polígono no item E, certo? Também no item F. Nessa questão, nós temos 3 polígonos. Um no item B, um no item E e outro no item F. Os itens A, C e D não são polígonos. O item C ele não é polígono, por quê? Porque ele possui um contorno que não é formado apenas por segmento de reta. Podemos ver que ele possui uma curva. E no próximo item não é polígono porque os segmentos de reta se cruzam. Nós vimos que para ser polígono, o segmento de reta não pode se cruzar e o contorno da figura deve ser fechado, ok? Já na segunda questão, a gente vai classificar os polígonos de acordo com a quantidade de lados, que foi um assunto que a gente viu, inclusive eu mostrei um quadro para vocês mostrando a classificação. No item A, nós temos um polígono de 4 lados, vimos que ele é classificado como quadrilátero. Na B, temos um polígono de 3 lados, que é um triângulo. No item C, nós temos um pentágono. No item D, nós temos outro quadrilátero. No item E, temos um pentágono. E no item F, nós temos um hexágono, que é aquele polígono que possui 6 lados. Tranquilo? Na próxima questão, a gente vai olhar para o polígono e vamos identificar os elementos que tem nesse polígono. O item A ele quer os vértices. Nós sabemos que os vértices são as pontas. Então é só analisar quais são as letras que estão nas pontas dessa figura, que são os vértices. São as letras M, L, N, O e P. Os lados são segmentos de reta. Então temos aí os lados LM, MN, NO, OP e PL. Como os lados são segmentos de reta, a gente passa um traço em cima para indicar que é um segmento de reta, tá bom? Já no item C, ele quer os ângulos internos, que aí a gente usa o acento circunflexo para representar e usa as mesmas letras que estão nos vértices, tá bom? E no item D, ele quer as diagonais, como podemos ver, ele tem como diagonal LO, LN, MO, MP e NP. Essas são as diagonais. E como são segmentos de reta, a gente passa o traço em cima das letras que os representam. Na questão 4, pede para determinar as medidas dos lados de cada um dos polígonos regulares a seguir, dado seu perímetro. Nós vimos que o polígono regular é aquele que possui todos os lados com a mesma medida e que possui também os ângulos internos com as mesmas medidas. No item A, nós temos um quadrado cujo perímetro é 14 centímetros. Se o quadrado tem 4 lados e sabemos que os 4 lados têm a mesma medida, a gente vai dividir 14 por 4, que é igual a 3,5. Assim, cada lado do quadrado do item A
mede 3,5 centímetros. No item B nós temos um triângulo em que o perímetro é 9 centímetros, então a gente vai dividir 9 por 3, porque são 3 lados com a mesma medida. Se todos somam 9, então a gente vai dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. Assim, cada lado mede 3 centímetros. No item C, nós temos um hexágono, que o perímetro é 12 centímetros. Se são 6 lados, então vamos dividir 12 por 6, que é igual a 2. Assim, cada lado desse hexágono mede 2 centímetros. Na questão de número 5, diz que Renata construiu com 15 palitos um esquema no qual é possível identificar o formato de 6 quadrados. Então, Renata falou, perguntou que diga: quais palitos devem ser retirados para que seja possível identificar o formato de apenas 3 quadrados? Faça um desenho que representa a solução da pergunta de Renata. E eu vou mostrar agora para vocês como deve ser o desenho, tá bom? Então, retirando os palitos, para que seja possível identificar 3 quadrados, a gente vai retirar o palito lá de cima que está no meio, e vamos retirar os palitos que estão na lateral do lado esquerdo, certo? No caso que está do lado direito de Renata, tá bom? Na questão de número 6, a gente vai classificar cada polígono em convexo ou não convexo e depois dizer se vamos classificá-lo de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Nós vimos que um polígono é convexo quando, ao traçarmos um segmento de reta, ele corta esse polígono em apenas 2 pontos. Se ele corta em mais de 2 pontos, ele é não convexo. E vimos que, em observar a figura, é possível a gente dizer se ela é convexa ou não, porque vimos que os convexos eles não possuem aberturas, enquanto os não convexos possuem abertura, não no seu contorno, mas no seu formato. Como no item A, por exemplo, é um polígono não convexo, o item B é um polígono convexo, o C é um polígono convexo e o D é um polígono não convexo, de acordo com o que foi estudado na aula passada, tá bom? Então a sequência fica não convexo, convexo, convexo e não convexo. No item A temos um pentágono, um polígono de 5 lados. Na B também temos um pentágono. Na C temos um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados. E no item D nós temos um octógono, que é um polígono que possui 8 lados. Tranquilo? Na questão 7, pede que com o auxílio de instrumentos de medida, como régua e transferidor, a gente vai responder. O item L quer saber quais polígonos têm todos os lados com medidas iguais. Galera, os polígonos 2 e 3 têm todos os lados com a mesma medida, tá bom? Na B, ele quer saber qual é regular. Galera, regular tem as medidas iguais, e os ângulos também. No caso aí, é o polígono 2. E a medida de cada lado desse polígono em ângulo interno é que cada lado mede 2 centímetros e cada ângulo interno mede 108 graus. Isso vocês podem conferir utilizando o transferidor e régua. Na C, ele quer saber se os polígonos 1 e 2 são regulares. Eles, no caso, não são regulares, porque o polígono 3... ele não tem todos os ângulos com medidas iguais, embora ele tenha todos os lados com a mesma medida. Mas para ser regular, os ângulos também têm que ter medidas iguais. Já o 1, ele não tem todos os lados com medidas iguais. Por isso, o 1 e o 3 não são polígonos regulares. Na questão 8, pede para construir um quadrado cuja medida do lado seja de 5 centímetros e depois escrever os procedimentos adotados na construção. Aqui eu trouxe uma sugestão, tá bom? Um quadrado com cada lado medindo 5 centímetros e o passo a passo é o seguinte. Primeiro, com o auxílio de uma régua, a gente traça o segmento de reta AB medindo 5 centímetros, que é um lado. Depois, com o auxílio de um transferidor, a gente traça o segmento AC perpendicular a AB,
de modo que passe por A e de modo que o segmento AC ele tenha também 5 centímetros, porque nós estamos nos tratando de um quadrado. Depois a gente repete o procedimento e determina o próximo segmento, que é o BD, que também é perpendicular a AB, de modo que o lado BD também tenha 5 centímetros. Por último, a gente liga os pontos C e D, tendo então um quadrado com medida de lado igual a 5 centímetros. Tranquilo? Dando continuidade na questão 1 da segunda seção de atividades, ela pede para nomear os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos internos de cada triângulo. Então vamos lá. No triângulo A, nós temos como lado os segmentos AB, BC e CA, tá bom? São segmentos, então tem que ter um traço em cima. Os vértices são A, B e C. Os ângulos internos estão indicados aí por letras minúsculas com acento circunflexo, que são A, B e C também, né? Ó, acento circunflexo. E os ângulos externos são as regiões que estão fora, né? Que também estão indicados pelas letras D, E e F, tá bom? No triângulo B, nós temos como lados os segmentos GH, HI e IG. São segmentos de reta. E temos como vértices H, I e G, tá bom? Como ângulos internos, nós temos GHI, letras minúsculas e acento circunflexo. E como ângulos externos, temos J, K e L, como podemos ver na própria figura, tá bom? Na questão de número 2, a gente vai observar o triângulo e responder os itens. No item A, ele quer saber qual é o lado oposto ao triângulo, ao ângulo reto. O oposto é o segmento BC. No item B, ele quer saber o ângulo oposto ao lado AB. Galera, oposto ao lado AB, temos aí o ângulo C, não é isso? Na C, ele quer saber qual o ângulo interno de maior medida desse triângulo e qual o de maior medida. Galera, o ângulo interno de maior medida é o de 90 graus, né, que é o ângulo A. E o lado de maior medida é o lado BC, como podemos analisar na própria figura, que ele fica oposto ao ângulo reto, né, de 90 graus. No item D, ele pergunta: que relação você pode observar entre o ângulo de maior medida do lado de maior medida no triângulo apresentado? Em seu caderno, construa outro triângulo retângulo. Pessoal, temos que o lado de maior medida, ele sempre vai ser oposto ao ângulo interno de maior medida, como eu falei um pouco antes, certo? Na questão 3, a gente vai observar os triângulos apresentados e vamos classificá-los em relação à medida dos lados. Pessoal, nós temos os triângulos escalenos, o 3 e o 4, né? Escaleno tem todos os lados com medidas diferentes. Como o triângulo equilátero, que tem todos os lados com medidas iguais, temos a figura 1. E como o triângulo isósceles, temos a figura 1 e a figura 2. Isósceles tem um par de lados com medidas iguais, não é? Em relação aos ângulos internos, nós temos o triângulo acutângulo nas figuras 1 e 4, o triângulo retângulo na figura 3 e o triângulo obtusângulo na figura 2. Classificamos todos estes triângulos em relação à medida dos lados e em relação às medidas dos ângulos internos. Na quarta questão, diz que na página 143, nós vimos o passo a passo de construção de um triângulo com medidas de lado 2 cm, 3 cm e 4 cm. O fluxograma a seguir representa os procedimentos dessa construção e a gente vai completar. No início, a gente vai traçar o lado AB de 4 centímetros. Depois, a gente traça um arco de circunferência de raio 3 centímetros e centro em A. Depois, a gente traça outro arco de circunferência de centro em B e raio de 2 centímetros, determinando o ponto C. A gente vai ligar os pontos
A e C e ligar os pontos B e C, e assim a gente tem a nossa figura montada. Preenchemos então o fluxograma. Na questão 5, pede para se juntar a 2 colegas. No caso, como não está sendo possível fazer isso presencial, a gente vai resolver essa atividade de forma online mesmo sozinhos. No item A, a gente vai elaborar um passo a passo para construir um triângulo equilátero, cujas medidas de lado seja conhecida. Então, pessoal, para construir o primeiro passo, a gente vai ter que usar uma régua e vamos traçar o lado AB, certo? De acordo com a medida indicada. Depois, com a abertura do compasso igual à medida do lado AB, a gente traça 2 arcos de circunferência, um com ponto seca em A e outro em B, tá bem? E por fim, o cruzamento dos arcos determina o vértice C e a gente obtém então o triângulo equilátero. Na B, ele quer que construa um triângulo equilátero com lados medidos 5 centímetros. E eu trouxe aqui uma representação deste triângulo, certo? Já na C, ele quer que elabore um fluxograma, que eu trouxe também para vocês. Olha, no início, com auxílio de uma régua, trace o lado AB do triângulo de acordo com a medida dada. Com a abertura do compasso, igual à medida do lado AB, trace 2 arcos de circunferência, um com ponta seca em A e outra com ponta seca em B. O cruzamento dos arcos determina o vértice C do triângulo. Ligue os vértices A e B ao ponto C, obtendo assim o triângulo equilátero. Fim. Esse é o fluxograma, pessoal. Já na questão 6, ela quer que a gente determine em cada item se é possível a construção de um triângulo a partir dos segmentos dados. E a gente vai justificar a nossa resposta. Bom, nós sabemos que a soma dos lados de 2 lados de um triângulo é sempre maior que a do outro triângulo, que o outro lado, certo? A soma de 2 lados de um triângulo sempre é maior do que o outro segmento, tá bom? Então, no item A, nós temos o lado AB medindo 16 centímetros, BC 12 centímetros e AC 20 centímetros. No caso do item A, é possível construir, porque 16 é menor que 12 mais 20, tá bom? 12 é menor que 16 mais 20 e 20 é menor que 12, ou melhor, 20 é menor que 12 mais 16. Vejam que sempre um lado é menor que a soma dos outros 2 lados, tá bom? Já no item B, não é possível, porque nós temos que 9, que é o lado DE, é menor que 15 mais 5, certo? Temos também que 5 é menor que 15 mais 9, que é o lado EF. Porém, 15 é maior que 5 mais 9. Então, isso não atende à desigualdade triangular. Então, no item B, a construção não é possível. Na questão 7, com auxílio da régua, compasso e transferidor, construa o triângulo indicado em cada item. Depois, faça as medições necessárias e classifique quanto à medida dos lados e dos ângulos. No item A, o triângulo ABC, com AB medindo 3 centímetros, com BC medindo 5 centímetros e com AC medindo 6 centímetros. Temos então aí o triângulo, né? Observem as medidas. E esse triângulo, ele é escaleno e obtusângulo, certo? No item B, nós temos aí o triângulo GHI, com I medindo 60 graus, H 60 graus e HI 4 centímetros. Temos então aqui a figura, e esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, que tem todos os lados com a mesma medida, e como ele é formado por ângulos agudos, ele é acotângulo. No item C, o triângulo JKL, como vocês podem ver, ele é um triângulo cujas medidas dos lados 2 são iguais e um é diferente, então ele é isósceles, e também ele é um triângulo retângulo porque é formado por um ângulo reto de 90 graus. E a questão 8 quer saber se a afirmação está correta e pede para justificar. O triângulo não tem diagonais, correto, né? Porque como o triângulo só tem 3 vértices, então não é possível a gente traçar um segmento de reta
que ligue dois vértices não consecutivos. Por isso que o triângulo não possui diagonais. Pessoal, essa foi a correção das atividades, tá bom? E agora a gente vai ver o assunto soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Antes da gente estudar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, a gente vai trabalhar apenas de início a soma dos ângulos internos de um triângulo. Acompanhem comigo. Então, pessoal, nós sabemos que os ângulos internos são aqueles ângulos que estão dentro da figura, tá bom? E de início, a gente tem que saber que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá bom? Então, nessa figura, se você somar o valor de A mais B mais C, vai dar exatamente 180 graus. Essa é a primeira informação que a gente deve gravar, tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem um triângulo cujo a gente sabe que um ângulo mede 80 graus, o outro mede 30 e um mede x. E a gente vai determinar o valor desse x. Bom, nós sabemos que se somar tudo, a gente vai ter 180 graus. Assim, x mais 80 mais 30 é igual a 180, tá bom? Nós sabemos que tudo que está ali dentro dá igual a 180 graus. E nessa equação, dá para a gente somar 80 mais 30, que é 110. Assim, a gente vai ter que x mais 110 é igual a 180. X mais 180, ou melhor, mais 110 é igual a 180. Isso quer dizer que eu vou passar o 110 para o segundo membro e vamos diminuir, como nós estudamos lá nas equações. Então, x é igual a 180 menos 110 graus. Sendo assim, x é igual a 70 graus. Então, se você substituir o x por 70, a soma daquelas medidas vai dar 180 graus, correto? Quando a gente tiver um polígono qualquer, a gente vai dividir esse polígono em triângulos. Nós temos aí no exemplo um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Então, o primeiro passo é a gente dividir este pentágono em triângulos. Como nós podemos ver aí, ó. A gente divide em triângulos e depois a gente multiplica a quantidade de triângulos por 180. A gente tracejou aí e dividimos ele em 3 triângulos. Nós sabemos que um só triângulo, a soma das medidas é 180. Então, 3 triângulos, como a figura foi dividida, vai ser 3 vezes 180, que dá igual a 540 graus, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Eu tenho um octógono, que é um polígono de 8 lados. O primeiro passo é a gente dividi-lo em triângulos, tá bom? E o segundo passo é multiplicar a quantidade de triângulos obtidos por 180. Então, vamos fazer o tracejado, né? Ó, estamos dividindo em triângulos e a gente obteve, então, 6 triângulos. Nós sabemos que um só triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180. Então, 6 é 6 vezes 180, que dá igual a 1080. Assim, a soma das medidas dos ângulos internos de um octógono é de 1080 graus, tá bom? E com base no que foi estudado, vocês irão resolver as atividades que constam na agenda. E na próxima semana a gente vai fazer a correção, tranquilo? Tenham todos uma excelente tarde, bons estudos. Agradeço a participação de todos que prestigiaram o nosso plantão de Tira Dúvidas. E na próxima quinta-feira nós temos mais plantões a partir das 13h30, tá bom? Aqui ficou muito obrigado, tenham uma ótima tarde e até a nossa próxima aula.